Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. Bom, eu tava olhando, tem muito pouco vídeo de resenha feito das leituras durante o mês de maio, mas eu vou mostrar tudo que nós lemos e já vou adiantar que tem pouco vídeo porque o Ivinho, o irmão dele, não tá bem, e aí ele ficou cuidando do irmãozinho, e aí a gente não fez vídeo. Mas vou mostrar uma quantidade razoável, porque a gente não deixou de ler neste tempo. Vou mostrar livros lidos e o que tá em andamento e o que vocês podem esperar, tá? E as resenhas que também vocês já viram por aqui, quem assistiu, que já era pra ter saído e não gravei por causa do Ivinho mesmo. Então, bora lá. Vou começar pelos de não ficção, que eu sei que tem muita gente aqui no canal que gosta, eu também gosto, tô lendo bastante. Bom, vamos lá, com delongas, mas já sem mensalão, o dia a dia do mais importante julgamento da história política do Brasil, e porque eu queria ter trazido agora este mês que passou, esse que tá começando, que essa resenha vai ser por agora, porque completou 20 anos do mensalão. Enfim, este livro dá um apanhadão bem geral de tudo. Bom, eu tenho 45 anos, então assim, a época, né, lá em 2005 eu tava com 20 anos, 25. Então eu tava acompanhando e a gente acompanhava pela televisão todo dia mesmo, e aqui faz um apanhado muito bom da Ação Penal 470, que ficou conhecida e popularizada entre nós brasileiros como o Mensalão. Então tá aqui este livro de não ficção da nossa história. Aí eu desenterrei dos meus livros e eu vou trazer um que vai merecer uma resenha sozinha só dele, porque enfim, mas vamos falar da União Soviética. Chama A Cleptocracia, a corrupção na União Soviética. Este livro vai ter uma resenha só para ele, enfim, é uma não ficção excelente. Este autor é um jornalista francês que, baseado nos relatos oficiais do governo da União Soviética e de outros apanhados que ele fez quando ele esteve lá, ele colocou de uma forma, eu já estou aqui separando como vou fazer a resenha para vocês, ele colocou de um modo muito interessante como funcionava o esquema da corrupção dentro da União Soviética. Muito interessante. Mas, para já falar da União Soviética como o regime comunista implantado, eu desenterrei para complementar, né, enfim, para engrandecer esta resenha, ou não sei, daí se eu faço uma só dos bolcheviques, que também merece muito, que foram o partido que tomou o poder e virou depois o Partido Comunista em linhas bem rasas na União Soviética, na Rússia, na União Soviética, depois da Guerra Civil de 1917, os bolcheviques ganharam dos mencheviques, tomaram o poder, Lenin esteve à frente e depois o resto é história. Mas a história está contada neste calhamaço, como foi esta tomada do poder, quem foi quem, enfim. É um livraço que eu pensei, cabe, combina, porque tem ligação um com o outro, obviamente que sim, e são dois livros muito interessantes e que eu sinto falta de ver novas edições, enfim. Esses meus livros aqui eu comprei na década do começo dos anos 2000, por aí, mas são livros mais antigos. Então, se você vir, não deixe de comprar, porque são aquisições excelentes para você que está aqui já há um tempinho e sabe que eu gosto muito desta temática e, enfim, esses meus livros já são bem velhinhos. Nesta linha ainda, o que eu estou lendo, tá? Eu acho que eu vou começar pelo que eu estou lendo, que não foge muito a esse assunto, ainda de não ficção. Esse aqui é novo, esse livro é novinho, foi um dos últimos até que eu acabei comprando e um dos últimos lançamentos da LVM Editora, enfim, é de 2025, O Terror Vermelho, as atrocidades da Revolução Russa. Então por isso também que eu peguei os bolcheviques para pegar tudo. Que livro sensacional! Este autor
o Sergei Petrovich Melgunov também se baseia em fatos, em dados que o governo soviético disponibilizou. Então, assim, se é baseado em dados que o governo disponibilizou, a gente sabe que esses dados eram maquiados. Então, assim, se está baseado nisso e ele está contando como foi, assim, tudo, né, que ó, mais do que um meio para eliminar adversário, essa política instaurou um clima de medo e censura que marcou o início do regime soviético, moldando sua estrutura de poder e influenciando sua trajetória por décadas, com base em registros oficiais, testemunhos e com base em registros oficiais, testemunhos e documentos antes mantidos em segredo, Sergei Melgunov revela a brutalidade do terror vermelho. Então, assim, é novinho esse livro, você vai falar, como que você acha? Eu fico caçando novidades, enfim, na própria Amazon mesmo, porque dado todas as pesquisas que eu faço, acaba que vai me sugerindo. E aqui tá tudo, que aí, Arthur, que aí corrobora com todos os livros que eu já fiz resenha aqui do ano passado. Então a gente tem aqui O Terror Imposto a Nós, Estatísticas de Sangue, o ano de 1918, 1919, 1920, a Guerra Civil, o Terrorismo de Classe, a Tirania da Tcheca. Ele tá bem dividido, a página é branca, mas eu confesso que quando é livro de não ficção eu prefiro, que aí me traz uma atenção de um caráter de estudo, tá? Então esse aqui eu ainda tô no comecinho, porque ele é muito denso, ele é escrito muito gostoso, sim, no sentido flui muito a leitura, não é tão travada que nem um pouco dos bolcheviques, a cleptocracia não é, mas tá tudo interligado, então assim, não vai ser um vídeo só, não sei, deixa aí a ideia, se você acha legal ser um vídeo só, se eu faço separado, esse aqui com certeza eu vou trazer sozinho, e aí os outros eu não sei ainda como farei, tá? Então esses são as leituras de não ficção que eu comecei em maio, mas que eu estou lendo agora no mês de junho, tá? Então tá mais ou menos esse título que eu coloquei. Um que eu comecei, gente, em março, abril, tá arrastado, porque a escrita é um pouco arrastada, embora a história seja muito legal. Eu tô assim, no meio e tá mega encalhado. É porque é chato? Não. É porque tem muita coisa, tem muita nota de rodapé. É um livro de ficção, Moscou 1979, escrito a 4 mãos por este casal. A letra é pequena, então tem muito mais do que o calhamaço, que é de mais de 318 páginas, mas tem muito detalhe e embaixo as notas de rodapé elas engrandecem esse texto, porque às vezes ele faz menção a um teólogo, a um estudioso, a um pensador, muitos dos quais eu nunca nem tinha ouvido falar, então eu paro, vou ver quem é, vou fazer uma pesquisa, então eu estou gostando. Você vai falar, então, do que se trata? É uma distopia em que é bem curioso, o protagonista, vamos colocar desse modo, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele quis se tornar um cidadão soviético, e aí ele faz parte do regime comunista, e ele tem uma alta patente dentro do partido. Bom, os filhos são dados para o Estado, ele chegou a se apaixonar por uma mulher, não pode, isso não é permitido, essa mulher vem a falecer e depois ele vai em busca deste filho. Eu já cheguei nessa parte, mas eu não vou falar. E o que acontece? O Papa, enfim, a igreja ficou nos Estados Unidos, a sede é em São Francisco, ele tem algumas regalias pelo partido, pelo cargo que ele ocupa, de poder demitir, contratar, enfim, quem ele quiser, né, contratar, assim, obrigar a pessoa, enfim, ele está em busca deste filho, e a religião também é proibida, o que é pregado é o ateísmo, e o que acontece aqui? Ele está se reconectando com a fé católica dele, só que é algo que não pode ser falado. Ô, Ivinho, você veio? Ivinho tá diabético, então eu tô bem preocupada com ele tá... não bem, enfim. E aí a gente tá gravando agora à noite, por isso que não saíram os vídeos. Tinha deixado você dormindo lá, você veio, não vai aparecer o vinho. Enfim, então não tem nem previsão de ser terminado esse mês, porque eu vou mostrar todas as leituras que eu... Deitei no paninho, deitei. Todas as leituras que eu venho fazendo e que eu optei por ler livros mais curtos,
em maio para poder soltar as resenhas, que daí eu vou mostrar as que foram feitas. Então este aqui não tem previsão. Eu comecei a ler no dia 3 de maio, estou amando, mas só li isto, o Doutor Zhivago. Então vai ter uma resenha só para ele, livros de maio. O que vocês viram aqui, que eu li, que eu gostei muito, eu gosto de teatro. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas até eu ter vindo gravar esse vídeo agora, que já é bem madrugada, de domingo, já deve ser uma e pouco da manhã. Então vocês vão estar vendo esse vídeo agora de manhã, enfim, durante o domingo. Eu fiquei muito feliz que a Bookaholic escreveu. Então assim, embora o canal não seja monetizado nem nada disso, eu tenho uma mínima responsabilidade com vocês, que eu sei que muitos gostam de assistir meus vídeos, eu fico muito feliz, enfim. E aí ela assistiu esta resenha, né, mesmo não gostando tanto, acho que porque não tinha muito vídeo, eu falei, não, então deixa eu fazer um apanhadão geral, até para vocês saberem o que esperar por aqui, dar essa satisfação com o Ivinho e com o Arthur, que é o mínimo de educação com quem assiste e é inscrito aqui no canal. Então, eu fiz a resenha do Montacargas com spoiler do Teatro do Absurdo. Para quem gosta de peças de teatro e quem gosta de Teatro do Absurdo, Samuel Beckett vai adorar o Harold Pinter. Eu não li ainda outra peça, quero ler, mas não por agora. Eu gosto de ler teatro. Enfim, a última leitura que eu fiz, o último vídeo antes desse aqui que eu vou subir, gente, que surpresa boa! O Amante, da Marguerite Duras. Eu fiquei com anos, 2 décadas, o livro completou aqui praticamente em casa. Aí eu falei, deixa eu ler algo curtinho. Que prosa poética lindíssima. Não acho que o título Amante fez jus à história, por isso talvez não tenha sido assistido por muitas pessoas, mas ele não se trata só do amante. É mais a crise entre a família dela, o que se passava à época, enfim, eu gostei muito. Escrita lindíssima, disse no vídeo dele, e repito, quem gosta dos escritos da Aline Bay vai adorar O Amante, dê uma chance, é muito bonito. Triste, 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 mas muito bonito. Com certeza vigorará na minha lista de livros para chorar, livros para ficar triste, vigorará sim. Um que eu gostei muito, do alemão Heinrich Böll, A Honra Perdida de Katharina Blum. Eu gostei muito deste livro curto, rápido, com uma mensagem super impactante que diz exatamente, que se trata exatamente de quando os jornalistas distorcem a verdade, né? E como a honra de uma pessoa é jogada literalmente na lata do lixo e como a vida da pessoa muda da noite pro dia. Livro muito atual, uma crítica bem pesada. Enfim, olha só, a gente tem aqui literatura francesa, alemã, inglesa, russa. Russo, eu li 2 russos e não trouxe resenha, olha só. Eu li muito rapidinho, nunca tinha lido o primeiro livro do Dostoiévski, Gente Pobre. Livro triste, tristérrimo, epistolar, ele é escrito em formato de cartas. Quero fazer a resenha dele sozinho. Enfim, o que dizer, né? Dostoiévski é Dostoiévski, eu gosto. Mas, bom, eu só tenho elogios para quem com 20 e poucos anos escreveu uma obra dessa. Você vai fazer, esperava mais? Não esperava nada, né? Mas eu gosto da fase dele mais madura, por assim dizer. Um que eu gostei muito, Pushkin, A Dama de Espadas. Eu já tinha lido ano passado, não vou mentir para vocês. Era para ter feito resenha, acabou que eu não fiz. Como eu li muito meio que na pressa, não gosto disso. E é um conto, na verdade, é um livro curto. Eu falei, não, deixa eu reler de novo. E é numa sentada que você lê rapidinho. E tem alguns pontos que eu quero trazer aqui, fazendo até um comparativo com que me veio muito na cabeça durante a leitura, com o baralho do tarô. A Dama de Espadas do tarô e quem é a Dama de Espadas daqui. Enfim, eu quero fazer uma resenha que agregue, que eu não vi nada, ninguém falando isso, e aí eu tirei sim da minha cabeça, que eu falei, nossa gente, deixa eu fazer uma resenha diferente do que as pessoas já falaram. Então também eu quero trazer pra cá. Então, 2 russos. Não ficção ainda.
A Loucura das Massas, um shorts aqui bateu mais de 2.000 visualizações. Muito interessante, esse livro foi publicado em 2020, ele tem uma outra abordagem. O Douglas Murray, ele é um homossexual e ele aborda aqui gênero, raça e identidade, e ele deixa claro ser homossexual como para ficar claro que assim, olha gente, eu também sou homossexual, então eu posso falar de gênero, não é um heterossexual falando, enfim, comentando, tirando da cabeça as coisas, não. E aí ele separou, então ele fala dos gays, das mulheres, de raça e dos trans. E ele amarrou de modo muito atual e de forma muito acessível para você que quer entender um pouco mais, pensar fora da casinha, para você que às vezes está sendo massa de manobra e não está percebendo. Diferente, tem resenha aqui, é que eu não peguei o livro, do Gustavo Le Bon, A Psicologia das Multidões, ou do Freud, que eu estou pensando em trazer, que a psicologia das massas, né, do eu, ele traz mais para os dias atuais, mais para o que está acontecendo e com uma visão não tão teórica técnica. De certo modo é também, mas é baseado nas observações dos lugares que ele foi. Ele é jornalista, salvo engano agora, mas eu estou para trazer esta resenha também. Gente, um livro que para mim não funcionou, aí não sei se é porque o Ivinho já estava piorzinho, que, enfim, tá alta a glicose no sangue dele. O Homem é um Grande Fazão no Mundo, da Herta Miller. É um livro que você lê rápido, mas assim, para mim não funcionou. Não funcionou pelo modo como ela escreveu, eu não me apeguei aos personagens, né, à história, embora tivesse tudo para dar certo. Por quê? Porque se passa na Romênia comunista, então assim, tá tudo muito meio que interligado, está, porque eu gosto dessa temática. Se passa na Romênia, então, comunista, uma família alemã que quer sair para a Alemanha Ocidental. E enfim, eu vou fazer uma resenha só, não gosto de ficar descascando o livro de ninguém, e aí não sei se fui eu. Se alguém já leu este livro, me deixa nos comentários, porque ler de novo não irei, já confesso. Mas me fez pensar, assim, caiu a ficha, assim, caindo, no sentido de... Eu não sou de largar livro no meio, mas esse aqui eu fiquei com vontade de largar várias vezes. E eu li, tipo, em 2 horas e meia. Porque eu falei, se eu parar, com tanto livro bom que agora eu vou mostrar pra vocês que eu tô lendo também, não vou retomar. E eu não queria isso, eu queria pelo menos, enfim, saber como terminava. Não gostei de nada, nem do começo, nem do meio, nem do fim. Nada. Eu tenho um outro livro dela que é chamado Depressões, que vou dar uma chance para ele, mas me fez este aqui pensar que talvez agora, com 45 anos em diante, eu vá me repensar se eu tenho que ler mesmo o livro até o final para saber se melhor ou não, enfim. Eu comecei esse questionamento com Cleópatra e Frankenstein no começo do ano, que também foi super arrastado, e assim, tanto livro aqui que eu ainda não li, tanto livro que eu quero ler ainda na vida, já sei que não vou ter tempo para tudo, então não sei se vou ficar, né, arrastando leituras, mas sim, li do começo ao fim. Não sei se já faço logo a resenha, que foi um dos últimos que eu li este livro, por esses dias, não sei se eu já faço a resenha antes que eu esqueça, mas enfim, tá aqui. Aí sim, Lucas, você que é um querido aqui do canal, você já sabe disso. O ano passado, eu falei, gente, já deve estar fazendo um ano. E aí eu guardei os bilhetinhos de quando você me presenteou e fez sim um ano. Foi em 17 de maio do ano passado, o Lucas me presenteou com um dos livros favoritos da vida dele. Eu não vou te mentir, eu estou no capítulo 3 para 4, porque eu queria ter lido antes, é que daí tudo atrasou, porque o Edinho passou mal, enfim. Não vou ficar repetindo isso, porque quem não conhece aqui o canal não sabe nem quem é quem aqui dos cães. Mas eu queria ter feito para agora o dia 6 de junho, o dia D. Então eu queria ter conseguido ler e trazer essa resenha, ser uma super surpresa, porque eu tô gostando muito. Nunca li nada do Ken Follett e fiquei muito feliz quando o Lucas me presenteou ano passado, e assim, nada mais justo do que ler e logo trazer a resenha, que eu tô atrasada, que ele me presenteou com mais livros. Mas estou gostando sim, só parei porque uma coisa aconteceu e aí tá em andamento também, mas esse aqui vai ser passado na frente dos outros todos, tá? É uma leitura que flui, que logo te capta, você não tem vontade de parar mesmo.
Eu não lembro porque que eu parei, mas foi essa semana, não, acho que foi no final do ano passado que eu comecei, e aí eu falei, não, como ele é um cara massinho, deixa eu ler alguma coisa mais curta, como uma peça de teatro, como os dois últimos que eu coloquei, para poder ter vídeo no canal, senão fica muito chato, né? Fica muito tempo sem. E aí, por isso, né? Como o Dr. Zhivago é muito grande e as Espiãs do Dia D, né, já foi dia 6, não consegui trazer em tempo, mas até agosto, eu quero trazer sim este livro, Tô Amando. Ah, só uma coisa, que daí eu peguei aqui para mostrar para vocês. Antes até de falar disso aqui, eu tava falando desse aqui, né, da Romênia, comunista e tal. Gente, me lembrou, e esse aqui eu li o ano passado, e foi dos meus 44 anos todos, a leitura mais difícil desse livrinho curto. Tem resenha aqui no canal, foi a leitura mais difícil, de passar mal mesmo. É um livro para quem tem estômago, O Fenômeno Piteste. Eram prisões experimentais na Romênia de reeducação durante o regime comunista, é claro. Mas que livro que você fala assim, não é possível que isso aconteceu, ao mesmo tempo que é possível que aconteceu. Enfim, a gente tem pouco material disso. Esse aqui foi um feliz acaso, uma feliz descoberta, mas ao mesmo tempo muito triste. Feliz descoberta porque eu desconhecia, mas muito triste, muito pesado. Nossa. E aí eu lembrei deste livro na hora que eu tava lendo este aqui, tá? Tem isso também. Aí eu tô lendo As Espiãs do Dia D, que eu acabei de mostrar. Peguei um tipo ensaiozinho para trazer para vocês, chama Onde Foram Parar os Intelectuais? Acho que nesse momento da vida que a gente tá vivendo, essa pergunta é bem cabível. E embora curtinho, é denso, pelo que eu já bati o olho, não fui muito a fundo, porque eu queria de novo, né, já soltar a resenha, porque esse título muito me chamou a atenção na época que eu adquiri, Onde Foram Parar os Intelectuais. Nesse momento da vida eu fico me questionando quanta gente opinando sem saber do que está falando, ou não é falando sem propriedade nenhuma, é sem embasamento nenhum, né? Sem ir atrás do conhecimento, ir atrás do que está acontecendo. Eu me peguei questionando muito isso, e aí quando, né, eu estava aqui rearrumando, tentando fazer uma outra organização aqui nas minhas estantes, falei, acho que é um bom momento para trazer, deixa eu ver o que essa pessoa tem para dizer. E então também vocês verão resenha. E acho que eu vou deixar assim como cereja do bolo, que atrasou tudo, porque, né, As Espiãs do Dia D era para ser no dia 6 de junho. E eu quero trazer, mas não vai dar para trazer até o Dia dos Namorados, 12 de junho, uma releitura 30 anos depois. Dom Casmurro, do Machado de Assis. Este livro aqui para mim é muito importante, pautou minha vida de mil jeitos. Com certeza ele entra no top 10 dos livros favoritos da vida, porque ele foi leitura obrigatória de quando eu estava no colegial, não vou mentir para vocês. E eu lembro que, enfim, um trabalho em grupo fez com que eu ficasse com a parte psicológica dos personagens, e foi onde eu tive pela primeira vez contato com o Freud, e aí isso mudaria minha vida, minha graduação, meus estudos, tudo. É a eterna pergunta que não quer calar, né? Bentinho traiu ou não traiu Capitu? Me lembro mais ou menos do que eu achava com os meus 15 anos, lá no primeiro colegial, em 1995, e agora, 30 anos depois, com 45 anos depois, né, com 45 anos, quero sim fazer essa releitura. Não sou adepta a releituras, eu já mencionei isso, eu não gosto, pra mim não funciona, mas este aqui é um que eu quero trazer com muito carinho, com uma análise psicanalítica propriamente dita, né, não a análise psicológica de tarefa em grupo, de colegial, não isso, mas pautou. Então esse livro para mim é importante por isso, é importante
pelas descobertas, com certeza foi o primeiro clássico que eu li empurrada no colegial, com certeza, mas me cativou de muitas maneiras, muito modos, enfim, então é um livro que eu tenho com carinho e achei que cabia também no Dia dos Namorados, né, para aquela parte pelo menos que não tá aí muito amorzinho, tá com uma pulga atrás da orelha, enfim. Ou para quem simplesmente não gosta e fala que não queria ver nada de Dia dos Namorados, enfim, então eu pensei em trazer, mas não acho que vou, não abri ainda esta página, então não acho que terei tempo hábil para ler de cabo a rabo de novo, fazendo as marcações e pontuações para uma análise freudiana do Dom Casmurro. Então tá aí, gente, Dom Casmurro, que vocês viram por aqui, onde foram parar os intelectuais, um ensaio, este aqui já lido, O Homem é um Grande Fazão no Mundo, esse aqui já tem vídeo resenha de não ficção, O Fenômeno Epictério no passado, em andamento, As Espiãs do Dia D, do Ken Follett, já lidos, A Dama de Espadas, do Pushkin, Gente Pobre, do Dostoiévski, que está precisando de resenha aqui, e de não ficção, A Loucura das Massas, que vai ter também resenha sozinha aqui, que vocês já viram resenha, a peça do Harold Pinter, O Montacargas, O Amante, da Marguerite Duras, e A Honra Perdida, de Catarina Blum. Esses aqui já tem vídeo, foram os últimos 3, tá aqui no canal. Lendo Doutor Zhivago, Moscou 1979 e O Terror Vermelho, A Cleptocracia, A Corrupção na União Soviética, Os Bolcheviques e, né, cantar aí parabéns de 20 anos para o mensalão ou não, né, a gente tá aí numa versão nova, enfim, tomar cuidado com o que a gente fala nos dias de hoje. Mas tá aqui os resumão do mês de maio e a primeira semana de junho, porque já estamos no dia 8 de junho. Obrigado a todos vocês que estão aqui, todos vocês que comentam, que deixam um like, eu fico muito feliz com tudo isso. E comentem o que vocês acham, ou por onde que eu deveria começar a soltar as minhas resenhas, ou se vocês gostaram de como foi meu mês de maio. Eu não achei que foi pouco não, achei que foi relativamente bastante leituras pelo tudo que está acontecendo com o Ivo, e porque também no paralelo eu faço as minhas leituras técnicas que aí eu não apresento aqui no canal, que são as leituras psicanalíticas, enfim, da minha profissão, e aí não cabe aqui no canal. É isso, bom final de semana, boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal. O cão que lê, quer vir dar tchau aqui pro pessoal, ele tá com sono. Pode dar tchau, ele ainda não se acertou. Tá bom, já te viram. Tchau, gente.